Isto é que tem uma graça. Pessoal aqui, ou seja, isto vai ser uma apresentação de um livro, mas quem vai fazer a apresentação do livro vem aqui no meio da caravana connosco. É muito giro. Eu acho que é a audiência toda, né? Mas pronto, ele é que sabe. Olha tantas, olha tanta mota. Tá bom. Pronto. Ah, a comida! A comida! Eu uso a motocicleta para as minhas viagens desde a idade de 19 anos, isso era no século passado, e continuo fazendo disso o ponto central da minha vida, sobretudo agora que já passei para a famosa reforma, como se diz aqui em Portugal, e há 3 meses deixei de trabalhar, pessoal, não dói nada, é ótimo, e já tenho alguns projetos para continuar, digamos, viajando. E desde o início de minhas viagens, isso nos anos 80 ou 90 do século passado, eu sempre gostei de escrever. Eu gosto de contar o que vivo. É um pouco compartilhar com as pessoas algumas experiências, sobretudo sentimentos que a gente vive enquanto está na estrada. E eu tenho um hábito muito engraçado que me acompanha sempre que for em viagem, virou quase uma obrigação, é que eu acordo lá pelas 5h30 ou 6 horas da manhã e escrevo durante 1 hora ou 2 horas, todas as manhãs. Mas isso só em viagem, sou um grande preguiçoso e quando estou em casa eu acordo às 8h30 da manhã. Mas em viagem, não sei porquê, eu acordo cedo, tenho a mente arejada, descansada e conto, comparto de uma certa maneira as impressões do dia anterior ou dos dias anteriores, porque às vezes passam-se 1 ou 2 dias sem que eu escreva. E nisso tudo, em 2015 eu fiz uma viagem de Paris até Singapura durante 6 meses. Foi uma mudança de emprego, saí de uma empresa onde trabalhei 32 anos na área de aviação e fui fazer uma viagem entre Paris e Singapura, através da Rússia, da Sibéria, etc. E dessa viagem resultaram em torno de 50 crônicas que eu acabei publicando no Brasil. Obviamente escrevo em português, e esse livro se chamou Tempo em Equilíbrio, o que foi um momento em minha vida, um momento em que minha vida se encontrava justamente em equilíbrio na parte profissional. O fato de ter tomado 6 meses de tempo sabático também gerou um novo equilíbrio na minha existência, já aos 57 anos de idade. E obviamente 6 meses sobre a moto são 6 meses em equilíbrio. E o que é muito curioso nesse livro, ele é um livro cuja sequência, digamos, cronológica, ela é uma sequência clássica, né? O livro se inicia na preparação da viagem e o livro termina no final da viagem em Singapura. Então ele se inicia na França e termina em Singapura 6 meses depois. É uma forma clássica de contar, digamos, o que se chama de literatura de viagem. O que eu escrevo não é aquele relato que as pessoas estão acostumadas a ver. Levantei às 7 da manhã, tomei um pequeno almoço, fiz 500 quilômetros e fui dormir em tal lugar. Isso não interessa para ninguém. O que é importante numa viagem é você perceber o seu entorno, você tentar ler, interpretar o que você vê nesse nosso mundo tão estranho, mas ao mesmo tempo tão fascinante. Então, neste livro, que foi meu primeiro livro publicado, apesar de que eu
já publiquei mais de 20 ou 25 artigos na imprensa especializada sobre as minhas viagens. Foi a primeira vez que eu achei que poderia compilar todas essas crônicas e colocá-las em uma só publicação. O que é muito interessante neste livro, e que está sendo relançado, este livro está esgotado no Brasil, é que ele trata da avaliação do tempo, a nossa percepção de tempo, e daí o título, né? Tudo em uma publicação, quando o livro tem uma conotação, ou pelo menos ele espera ser sério, ele está todo entremeado de códigos, o Francisco está aqui, Francisco é escritor e tem novelas interessantíssimas, e ele sabe disso, as coisas se entremeiam, elas se entrelaçam. Então, a questão do tempo neste livro, ela é bastante, digamos, em francês diria décortiquée, ela é descascada, a gente vai tirando como se descasca uma laranja ou uma tangerina. Por exemplo, a percepção do tempo, né, que serve para todos nós. Nós vivemos e vemos muita gente vivendo no passado. Quantas pessoas nós conhecemos que vivem no passado? Eu já fui isso, eu fiz aquilo, eu fui importante, eu tinha essa posição, eu fiz tal coisa e tal. Há outras, que são os sonhadores, esses vivem no futuro. Porque eu vou fazer isso, cheios de planos, e não realizam nunca os seus planos. Quando eu tiver isso, eu vou fazer aquilo, eu vou viajar para algum lugar, eu vou fazer, e não fazem. E na verdade, as pessoas esquecem muitas vezes do que é mais importante, que é o hoje, é o agora, é o tempo presente. E é muito simples a equação, e é isso que eu tento, que se encontra nas entrelinhas neste livro. É que quando o passado aconteceu, que nós éramos tão importantes, esse passado, pessoal, era presente. Quando o futuro do sonhador acontecer, na verdade vai ser presente. Então tudo o que interessa é exatamente isso, é viver o agora, entendeu? E quando você sai em uma viagem de 6 meses, Chris, sorry that you cannot understand this, but maybe Rui can help you with that, because when you travel 6 months, 1 year, you leave the now. You don't care for tomorrow. You're not worried about tomorrow. You don't know where you're going to be tomorrow. You know where you are now. Então esse é a grande, digamos, resposta que uma viagem longa, e no nosso caso é de motocicleta, mas não importa, pode ser de mochila, pode ser de bicicleta, pode ser de carro, é que uma viagem longa sem data de regresso, você vive o agora. E isso é uma das maiores bênçãos que você pode ter na sua vida, é não se preocupar, porque as pessoas que você encontra no caminho não estão preocupadas em saber se você, na sua vida anterior, é importante. Você, na sua viagem, na sua viagem, você não está preocupado com o seu futuro. Você está preocupado em viver o agora. Então, isso é uma grande lição. Você realmente percebe, a partir daí, o mundo de outra maneira. E, sem ser filósofo barato, faz muito bem você poder fazer isso. Tá? É lógico que isso pressupõe uma série de elementos. Você tem que poder fazer uma viagem longa. Você tem que se dar o tempo para isso e você tem que se permitir os meios para isso. Né? Bom, tendo dito isso, quer dizer, a base de Tempo em Equilíbrio é um questionamento sobretudo, da tua situação, tanto que indivíduo, em relação ao equacionamento do tempo, do seu tempo. Porque, bem que mal, meus queridos, a vida passa e passa muito rápido.
entendeu? Eu tenho 64 anos e posso garantir isso. Vai muito mais rápido do que nós gostaríamos. É o contrário do nosso velocímetro quando a gente está numa estrada chata, que os quilômetros passam muito mais devagar do que a gente gostaria, né? Bom, uma vez que essa viagem foi feita, aí passam-se alguns anos, outras viagens são feitas, outras situações diferentes, e nós chegamos ao famoso Covid em março de 2020. Nesse momento, tudo para, não é? Aquela coisa paranoica, assim, tudo parou, né? Ninguém sai na rua, as lojas fechadas, a vida parou. E eu, de repente, me dou conta que o meu cérebro continuava andando. Eu digo, mas eu não consigo abandonar tudo que eu gosto de fazer. E como não podia me movimentar, eu comecei a procurar alguns artigos que eu tinha publicado há 15, 20 anos atrás, sobre viagens, viagem na Islândia, viagem pela Rússia, viagem e tal. E a partir de uma viagem que eu fiz pelo Cáucaso em 2019, uma viagem muito interessante, de 35 dias apenas, onde eu fui à Armênia, Geórgia, Azerbaijão, Rússia e Turquia, eu me dou de conta que essa viagem, todas as crônicas, todos os relatos, as impressões que eu tinha escrito sobre essa viagem, favoreciam a introdução de flashbacks em cada uma dessas crônicas, aonde eu podia recordar viagens feitas em outros continentes, em outros momentos, em outras geografias. E foi dentro disso que eu comecei a montar no meu escritório, sozinho, sem poder, como todo mundo, não podíamos nem sair na rua, montar um livro, que eu disse, esse livro ele precisa ter dentro dele duas percepções básicas para um indivíduo que viaja. A primeira é que a viagem modifica. A viagem muda o indivíduo. Essa é o primeiro pressuposto. Onde os marroquinos vieram com aquela música dissonante que eles têm e tal, o famoso chapeuzinho que gira, aquelas coisas todas deles, mas muito simpático, muito agradável, fizemos uma bela festinha. À noite, então, levamos as rosas para o quarto e de manhã, que sairíamos em direção ao Atlas, nos deu pena de deixar as rosas no quarto. Então amarramos na top case atrás o buquê de rosa e fomos subindo da Dez, ao final de Dez, não sei se algum de vocês já subiu ali. Quando o asfalto termina, você passa por uma pista, essa pista passa por uma trilha de cabras, e vamos subindo. E você sobe a praticamente 3.000 metros de altura, aonde você tem realmente, não há nenhuma proteção na estrada, e você tem barrancos ali de 1.000 metros de profundidade. Minha mulher dizia o tempo todo para mim, Ricardo, fica na esquerda e tal. Então, e normalmente é ela que tira fotos, mas não tinha nem coragem de fazer foto nenhuma. Enfim, fomos subindo, e foram 60 quilômetros que duraram mais ou menos 3 horas. E chegamos, assim, numa aldeia, no meio das Montanhas Atlas, a 2.500 metros de altura, onde nós vamos entrando nessa aldeia e vimos que uma série de crianças corriam atrás de nós. Aí nós, bom, em geral eles vêm te pedir dinheiro, vêm te pedir alguma coisa. Eu levo sempre comigo, sobretudo quando vou a países um pouco mais difíceis, eu levo kits de lápis, de canetas, de lápis de cor, né, para as crianças, porque doce não é bom e dar dinheiro também não é bom. Então, material de escola é importante para eles.
E essas crianças nos rodearam, nós paramos a moto, porque eu tinha medo até de que algumas se colocassem diante da moto. E paramos e vi uma menina, carinha suja, 12 anos de idade talvez, muito insistente, falava em árabe e apontava. Aí foi que eu me dei de conta. Ela apontava para as rosas. Aí... Desculpa. Aí que eu me dei de conta que o vilarejo não tinha uma árvore. Não era nada, era rochedo e deserto, pedra. E a menina só queria uma rosa. Não. Então vejam, que momento. Eu não consigo nem contar isso. Enfim, esse foi um grande momento. Até que a gente percebeu, distribuímos as rosas para todas as crianças. Elas vieram com uma lata de água e cada uma delas colocou a sua na lata de água. As rosas voltaram a ficar juntas de novo, como se fosse um buquê. Bom, esse foi o pequeno episódio. E uma outra história que é muito interessante, eu não sei se vocês ouviram falar de Emílio Scotto. Emílio Scotto, have you heard of him? Emílio was an Argentinian that traveled the world for 10 years in a Goldwing. He visited 220 territories and countries for 10 years. Emílio Scotto é provavelmente o maior... Não, provavelmente não. Pelo Guinness Book, ele é o homem que fez a viagem mais longa de motocicleta na história do motociclismo. Emílio hoje é um amigo meu. Ele vive entre Buenos Aires e Madrid. Já é um senhor de quase 70 anos. E o pai também. Hã? E o pai também é teu amigo. Então, é isso que eu vou contar agora. Em 2004, eu estava viajando pela Patagônia e apanhei uma tempestade muito dura na Ruta 3 na Argentina e consegui abrigo atrás de um caminhão cujo caminhoneiro fazia cesta. E uma vez passada o grosso da tempestade, eu continuei e cheguei a um lugar que se chama Puerto Pirâmides, que é na Península Valdés. É ali um lugar onde há uma grande afluência de pinguins e de baleias nessa época do ano. Digo, bom, já que eu vou ficar aí para dormir, amanhã eu vou ver se consigo ver baleias e tal. Consegui uma pousada e no dia seguinte eu aproveitei para descansar. Eu vinha rodando desde Ushuaia. Aliás, a viagem toda tinha sido bastante intensa e eu resolvi tirar o dia, não rodar de moto e me pus na varanda. A dona da pousada trouxe-me um mate, não é? Um chimarrão, e eu fiquei lendo. Eu estava lendo um livro de um motociclista americano que tinha vendido tudo e foi de Nova York a Ushuaia. E na página 19 desse livro, ele fala de Emílio Scotto como sendo o ídolo dele. Eu nunca tinha ouvido falar de Emílio Scotto em 2004. Aí achei curioso, um argentino saiu de casa com $300 e uma Goldwing e viajou durante 10 anos. Aí termino a minha leitura, fecho o livro, ponho na mochila e fui caminhar pela praia. E era um domingo, daí eu vejo um restaurante e resolvi parar para comer, para almoçar. Pedi um bom bife de tira argentino, uma boa garrafa de Malbec e apanhei meu bloco de anotações e fiquei, enquanto almoçava e tal, após o almoço, eu fiquei fazendo as minhas anotações. Naquela época não tinha ainda os telefones inteligentes, os tabletes e tal. E veio um senhor falar comigo e disse, você está visitando? Eu disse, sim, eu estou viajando de moto aqui pela Patagônia e tal. De moto? Que interessante. Você é da onde? Eu digo, eu sou brasileiro, mas vivo na Europa, então. E você é jornalista? Eu digo, não, eu escrevo, mas muitas vezes escrevo para mim só.
Ah, que bom. Não, você viaja de moto? Pois olha, eu tenho um filho que viajou por muito tempo de moto. Digo, deixa que eu me apresente, meu nome é Emílio Carlos Escoto. Aí eu parei. O pelo da nuca, eu tinha ainda cabelo na nuca, o braço, tudo, eu fiquei arrepiado. Eu digo, não, peraí. Como é o seu nome? Meu nome é Emílio Carlos Escoto. E o meu filho se chama Emílio Escoto. Aí eu puxei o livro, que ainda estava com o marcador na página 19. Eu abri e disse, dê uma olhada aqui. Eu acabei de ler sobre o seu filho. Bom, Puerto Pirâmides tem 3 mil habitantes. A Argentina tem 30 milhões. É um país de dimensões territoriais onde você coloca 40 vezes Portugal dentro da Argentina. E eu tinha acabado de conhecer o pai desse sujeito de quem eu li, que é um dos maiores nomes do motociclismo mundial de viagem. Ele sentou-se comigo, conversamos por horas, depois ele deu-me uma carta postal do seu filho, um cartão postal com a foto do filho e a Goldwing, que ele chamava de Black Queen, e atrás ele escreveu, se acabasse o espanto, que seria da surpresa, ou algo assim. Bom, fui embora no meu hotel, continuei minha viagem, encerrado o assunto, escrevi sobre o episódio porque me pareceu bastante forte. Mas passam-se os anos. Isso foi em 2004. Março de 2020, eu estou escrevendo, compilando o livro, encontro esse texto, encontro essa história. Eu disse, mas espera aí, Ricardo, você não pode escrever. E nós fizemos uma foto junto, eu e esse senhor. Eu digo, eu não posso escrever sobre isso sem ter certeza de que eu estou falando realmente dessa pessoa, né? Pode ser alguém que resolveu personificar, sei lá, né? E então eu entro em contato com o Emílio Escoto, filho. Digo, Emílio, tal, olha, meu nome é assim, assim, você não me conhece, eu te conheço. Aconteceu isso, tal, e ele me disse, Ricardo, aí mandei a foto minha com esse senhor. Ele me telefona, eu tinha mandado uma mensagem de Messenger pelo Facebook e tal. E ele, logo o telefone toca, eu tinha dado o número, toca o telefone e diz, olá Ricardo, sou Emílio. Bueno, Emílio, hombre. Aí diz, Ricardo é realmente meu pai. E o que é mais extraordinário é que o pai abandonou a mãe e os filhos quando eles eram muito pequenos. E ele nunca mais teve contato com seu pai. Ele disse, meu pai era um típico playboy portenho, muito dado aos cavalos e às mulheres, aos cabarés e essas coisas que eram nos anos 50, anos 60. Ele disse, ele nos deixou praticamente e tal, e não tive mais contato com meu pai. Muito bem, de boa, Emílio, lamento e tal. Eu disse, não, mas é realmente meu pai. Eu disse, eu lamento tudo isso, mas eu digo, a minha impressão foi a melhor desse senhor. É óbvio que eu não conheço a vida dele. Tudo bem, encerramos a conversa, eu disse, se você me permite, está aqui o texto, posso publicar? Ele disse, claro, não, maravilha, aliás, a história é muito interessante e tal. Muito bem. Continuamos o contato, Emílio e eu, porque temos coisas em comum e tal, e ele achou extraordinária essa história. E uns 3 meses depois, ele me liga para me dizer que tinha retomado contato com o pai. Que estava muito velho e que estava quase morrendo e que lembrava de mim. Curiosamente, se lembrava da conversa que tínhamos tido. Um rapaz alto, magro era, né? E tal, eu lembro dele, assim, e tal. Então, quer dizer, é uma história interessante. Que são aquelas coincidências que você se diz assim, serão realmente coincidências? Sim. Às vezes são por demais coincidências. Entendeu? Então, a moral dessa história toda é a seguinte, exponha-se às coincidências. Tenha a coragem de se expor. Entendeu?
Se a gente ficar fechado numa sala, fechado num lugar, nós não vamos nos expor a nada. E a vida vai ficar por demais confortável. Então, mesmo a tempestade como eu peguei de Badajoz na quinta-feira até Lisboa, 3 horas de aguaceiro insuportável, num momento é duro, mas depois você tem o que contar. Né? Então, pessoal, muito obrigado. Vocês, perguntas se quiserem, ou comentários, ou impressões, passem também a experiência de vocês. Tá? Obrigado. Eu vou para a cadeira do vovô. Isto